Olá, segundo ano. Damos continuidade às nossas aulas. A aula de hoje será sobre o tema do ceticismo e nós vamos abordar essa corrente filosófica, apresentando a ideia central dela e dois filósofos que, de certa forma, desenvolveram essa tese ao longo da história da filosofia, tá? Primeiramente, nós temos que ter em mente que boa parte daquilo que vimos até o presente momento acerca da noção do que chamamos a noção de estabelecer critérios que fundamentam nossas crenças, de certa forma foi algo com uma adequação àquilo que chamamos de um modelo de busca por verdades, né? Ou seja, busca de uma verdade a qual ela precisa de um fundamento e que precisa daquilo que chamamos de uma sustentabilidade para a sua tese ou para que aquilo seja uma verdade, né? Só que houve, num período da história da filosofia, o início daquilo que chamamos de pensamento cético. O pensamento cético, pessoal, ele se dá na tese de que tudo aquilo a qual não acreditamos que exista um conhecimento verdadeiro, ou em outras palavras, o conhecimento não possa ser justificado, né? Um dos primeiros filósofos que trabalhou esse conceito de ceticismo foi René Descartes. Descartes, em um determinado momento, ele acreditava que tudo a qual nos cercava, ou tudo aquilo que estava à nossa volta, é apenas algo que nós podemos conhecer através dos sentidos, ou seja, através das sensações. E de que, de fato, as coisas que nós temos acesso pelos sentidos, elas, de fato, existem, né? Mas chegou a uma pequena questão. Ele supôs a existência daquilo que chamamos de um Deus maligno que poderia estar nos enganando. Ou, em outras palavras, a tese do gênio maligno, que na verdade é apenas a crença de que nós poderíamos estar sendo enganados e que tudo aquilo a qual nós estamos vendo apenas pode ser uma ilusão. Isso remete um pouco à ideia daquilo que o filme Matrix desenvolveu como sua premissa base, que tudo aquilo a qual nós estamos dentro da Matrix é apenas uma ilusão. E que tudo que está sendo projetado da nossa mente é apenas um programa de computador a qual faz com que nós acreditamos que aquilo é uma realidade. Ou seja, de certa forma a gente está sendo manipulado a acreditar que essa realidade, ou seja, a realidade que está dentro da Matrix, é apenas uma projeção de uma espécie de um gênio maligno por trás dela. Só que o problema dessa teoria de Descartes é que ele, de certa forma, ele não assume, de fato, uma ideia cética acerca da sua teoria. Ou seja, sobre a visão de mundo, a qual o cerca. Mas ele simplesmente lança aquilo que chamamos de uma consequência de um ceticismo para alcançar aquilo que chamamos de uma verdade que resista a uma dúvida. Ou seja, ele coloca a ideia do gênio maligno apenas com uma dúvida de que nós podemos acreditar ou nós não podemos acreditar. Ou seja, chega a um nível quase de um radicalismo nesse pensamento. Outro filósofo foi o David Hume. Hume, diferentemente de Descartes, ele traz consigo a ideia de que, através dos sentidos, as coisas parecem ser ou não necessariamente sejam de fato. De certa forma, Hume ele
tenta fazer com que nós aceitamos que os objetos ou tudo aquilo que está na nossa realidade acerca do nosso conhecimento existam, ou seja, por um modo a qual nós os percebemos. Ou, em outras palavras, as coisas só estão na realidade porque nós percebemos da forma a qual ela nos apresenta. Um exemplo dessa teoria de Hume é a noção da percepção no escuro. Vocês já notaram que determinados objetos no escuro eles apresentam uma forma ou uma determinada aparência, diferentemente dos objetos que estão sob a luz? Vamos pegar o exemplo de uma pessoa no escuro e uma pessoa que está na luz. Quando você vê uma pessoa no escuro, você apenas vê a sua silhueta, poucos traços. Muitas vezes você pode confundir a pessoa com uma outra pessoa, diferentemente se a pessoa estiver num dia, ou seja, com a luz tendo incidência na sua face. Você vai perceber de uma outra forma. Ou seja, a realidade está cercada a partir do fato a qual nós a percebemos perante a realidade. Ou seja, o problema aqui é que os sentidos eles convertem aquilo que chamamos do conhecimento verdadeiro. Ou seja, só os sentidos vão fazer com que nós percebamos que as coisas são verdadeiras ou não verdadeiras. O problema, no caso de David Hume, é que a razão, ou seja, o entendimento nessa situação, é incapaz de oferecer justificativas para que a realidade de um mundo externo à nossa consciência. Ou seja, a razão, mesmo que uma boa parte das vezes nós tentamos entender que um objeto no escuro ele apresenta determinadas formas diferentes do objeto em luz, apenas a percepção de um raciocínio através daquilo que nós vemos ou não, ela vai ser apenas como uma justificativa ou uma tentativa de entender aquilo a qual nós observamos, tá? Com isso, pessoal, encerrar o áudio de hoje. Espero que vocês não deixem de ler o livro. Também não deixe de fazer as atividades que serão propostas para hoje, tá? Tenha uma boa semana e bons estudos.